Em 1985, foi sediado em Guarapuava o primeiro Salão de Artes Plásticas Cidade Coração. O evento foi 4 anos depois de nossa cidade abrigar o 25º Salão de Artes para Novos, o que mostra uma intensa movimentação artística na década de 80. O evento de porte estadual contou com a inscrição de mais de 100 artistas. Entre os premiados do salão, Dulce Ozinski foi contemplada por sua obra Cotidiano 1. Bom, então o meu nome é Dulce Ozinski, eu sou artista plástica, professora da Universidade Federal do Paraná e pesquisadora, trabalho com história da educação em arte também, né? Tem uma parte de produção artística e uma parte da pesquisa acadêmica, que eu acho que se complementam muito bem. Eu sou formada em pintura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, e depois de concluir os meus estudos de graduação, eu conquistei uma bolsa de estudos pelo governo da Polônia e fui fazer um estágio de pós-graduação na Academia de Belas Artes de Cracóvia, na Polônia, onde eu fiquei 2 anos, né, fazendo gravura em metal, fundamentalmente, e voltando, trabalhei no Solar do Barão por um tempo, por uns 2 anos, e depois fiz concurso na universidade. Fiz mestrado e doutorado na área da educação, então eu tenho essa formação híbrida, né? Como professor da universidade, esse envolvimento com a educação foi muito importante também, mas eu posso dizer também que eu trabalho com os alunos em disciplinas práticas, também acaba alimentando a nossa prática artística, então há um diálogo muito grande nessas 2 áreas que eu escolhi para me dedicar. Essa obra faz parte de uma série. Eu cursei a Belas Artes entre 80 e 83, 81, 82 e 83. E quando eu comecei a trabalhar com esses cotidianos, eu estava no finalzinho da minha formação, e a Belas Artes, naquele momento, ela era bastante tradicional como ensino. Então, a gente trabalhava muito com a figuração, com observação direta, então desenho de observação. Quando a gente tinha aula de pintura, ou era pintura de paisagem, a gente saía para pintar, ou era pintura de figura humana, que tinha sempre um modelo para nos... aquela formação das academias de arte mesmo, né? Claro, com variações bastante importantes, porque a gente estava nos anos 80, já do século XX, mas trazia bastante daqueles métodos. E naquele momento em que eu estava trabalhando com esses cotidianos, eu estava no final dessa formação, eu estava tentando me libertar um pouco, embora eu não abrisse mão da figuração, porque até hoje a figuração faz parte, tem uma parte importante no meu trabalho. Eu não abro mão da figuração, fiz algumas experiências com abstração, mas não é uma coisa que me interesse. Eu queria uma figuração que não fosse tão descritiva e tão ligada a esses procedimentos da academia. Então, eu comecei a olhar para o meu redor e perceber o que estava acontecendo e vi que o cotidiano das pessoas era um bom assunto também para ser tratado, né? As cores são bastante fortes, porque eu, naquele momento, desde que eu, mesmo nos trabalhos que eu fazia dentro das disciplinas da Belas Artes, eu já tinha uma tendência de usar cores fortes. Então, esse foi um dos primeiros momentos desses cotidianos em que eu começo a buscar uma linguagem própria mesmo, né? Um assunto próprio, um tema. E era uma série de trabalhos em que eu explorava esses cotidianos. Então, para você ter uma ideia, tem cotidianos na beira da piscina, que era uma coisa que eu sempre gostei muito de água. Tinha cotidianos em quartos, em salas, em espaços frequentados pelas pessoas. Como que eu trabalhava? Eu fazia alguns esboços a lápis, que eram independentes da pintura, não fazia na própria pintura, né? Pegava um caderno de esboços e ia desenhando, fazendo desenhos. Assim, às vezes observando certas partes, fazendo montagens.
E depois esses desenhos eu usava como inspiração para trabalhar as pinturas, que eram feitas muito rapidamente. Você pode olhar que tem uma coisa da pincelada, né, bem solta, bem forte. Então, eu não demorava muito tempo para realizar uma pintura. Geralmente eu começava num dia, fazia um mapeamento, assim, a base, alguns elementos, e no segundo dia eu terminava. Era muito rápido esse processo. No caso dessa obra que vocês têm aí, é como se fosse um dormitório estudantil, né? Então tem as pessoas em situação mais ou menos de relaxamento, tem um casal, depois tem mais dois personagens que estão ali como se estivessem num quarto de um dormitório estudantil maior, assim, né? Ou um alojamento. E a ideia era mais ou menos essa, pegar esses cotidianos, captar esses cotidianos de uma forma bem assim solta e como se você estivesse passando por ali e captasse uma cena, né? Ocasional, assim.